Gente, vamos continuar então com a nossa disciplina de inglês instrumental. Hoje a gente vai ver o simple past tense dos regular verbos, simple past tense e irregular verbos, simple future tense usando will, future using be, going to e predicting the future. Simple past tense dos regular verbos. Bom, no work, do verbo trabalhar, em geral a regra para os verbos regulares é apenas acrescentar ed. Work, worked, talked, open. They worked hard yesterday. Anna talked a lot last weekend. Eles trabalharam duro ontem. Anna falou muito semana passada. Love, loved. Hate, hated. Dance, danced. Pedro danced a lot last night. Maria loved last month. Observem apenas que nos verbos em que a terminação já é, apenas acrescentamos o de. Try. Observem pequenos detalhes. Try, tried, carry, carried, study, studied, studied. Play, played. I played videogame last weekend. O que é que nós observamos, gente? Que nos verbos com Y, nós substituímos o Y pelo I e acrescentamos naturalmente o ED. A regrinha diferente é apenas para o played e aqueles verbos em que antes do Y tem a vogal, como a gente já viu na aula passada. Nos verbos monossílabos, ou seja, aqueles que só têm uma sílaba, terminados em CVC, CVC, consoante, vogal, consoante, stop, stopped, consoante, vogal, consoante. O que a gente faz? Repete-se a última consoante antes de acrescentar ED. Ou seja, mais uma regrinha semelhante às que a gente já viu antes. E o stop the car, você parou o carro. A gente acrescentou, a gente dobrou a última consoante e colocou ED. Isso no caso dos verbos monossilábicos. Nos verbos de sílabos, aqueles que têm duas sílabas, é que a gente precisa ficar atento ao som. A gente precisa ouvir a pronúncia da palavra master, mastered, listen, listened. Ou seja, caso o verbo de sílabo, CVC, CVC, a sílaba tônica for a primeira, a gente simplesmente acrescenta o ED. Simplesmente. Mas se o verbo de sílabo que tenha consoante, vogal, consoante, a sílaba tônica for a segunda, a gente dobra a última consoante antes de acrescentar ED. Alguns exemplos: prefer, preferred, travel, traveled. A forma afirmativa do passado simples. I loved too much last year. We talked a lot yesterday. They studied math last semester. Olhem as regrinhas sendo aplicadas. Acrescentando o de naquele verbo que já tem o e, acrescentando o ed naquele que termina em consoante, novamente acrescentando as regrinhas que a gente já conhece. Então, eu amei muito ano passado, nós conversamos muito ontem, eles estudaram matemática no último semestre. Forma negativa do passado simples, o uso do verbo auxiliar. Lembrando que o verbo auxiliar do está no passado did, o acréscimo da partícula not, I did not love too much last year. Eu não amei muito ano passado. We did not talk a lot yesterday. Nós não conversamos muito ontem. They did not study math last semester. Didn't é a forma contracta, a forma contraída do verbo auxiliar do com o acréscimo da partícula not. Forma interrogativa do passado simples. Veja a importância das regrinhas anteriores para a gente estar sempre somando conhecimento ao outro. Mais uma vez a inversão. Está o verbo auxiliar do no passado did, acrescentado do pronome, mais o verbo principal. Did I work too much last year? Did we talk a lot yesterday? Did they study math last semester? Eu trabalhei muito ano passado? Nós conversamos muito ontem? Eles estudaram matemática no semestre passado, sempre lembrando, gente, sempre lembrando de acrescentar o ponto de interrogação.
Simple past tense, irregular verbs. Vejam que no caso dos verbos regulares nós temos regrinhas de acordo com se é monossílabo, se é dissílabo, de acordo com a tonicidade da palavra. Mas aqui nos verbos irregulares o que nós encontramos é a mudança total na escrita das palavras, no caso de alguns. No caso do verbo escrever, write, wrote, sing, sang, drive, drove, cut, learn, learned, buy, bought, run, ran, bring, brought, have, had. Então, para esses verbos, gente, o que eu sugiro é que vocês façam uma listinha. Copiem, pesquisem e vejam e revejam, porque a gente precisa aprender, porque são palavras totalmente diferentes. Não tem regrinha de tirar, de colocar, de tonicidade. É aprender a palavra mesmo. Vamos ver a forma afirmativa. Muito importante observar alguns detalhes aqui no momento da forma afirmativa e da transformação. I wrote an email yesterday. We had a band last year. They bought a new bike. Eu escrevi um e-mail ontem. Nós tivemos uma banda no passado. Eles compraram uma bicicleta nova. Vejam que o verbo está na sua forma irregular. Escrita o passado irregular. Quando a gente, na forma afirmativa, quando a gente vai passar para a forma negativa, o que acontece? A gente usa o pronome seguido do auxiliar do no passado did, a partícula not, e o verbo fica no infinitivo, ou seja, write. I did not write a letter yesterday. We did not have a band last year. They did not buy a new bike. They didn't buy a new bike. Eles não escreveram uma carta ontem. Nós não tivemos uma banda ano passado. Eles não compraram uma bicicleta nova. Na forma interrogativa, did I write a letter yesterday? Did we have a band last year? Did they buy a new bike? Muito mais importante do que a tradução, gente, é a gente compreender quando é usado o auxiliar e quando o verbo é usado diretamente. Vocês perceberam? Vocês observaram que apenas na forma afirmativa o verbo está seco, limpo na sua forma irregular e que na forma interrogativa e negativa a gente utiliza o auxiliar do no passado did e o verbo na sua forma infinitiva? Os advérbios, gente. Advérbios de tempo ou locuções adverbiais. Yesterday, ontem. Last year, ano passado. A few hours ago, há poucas horas atrás. É importante que a gente conheça essas expressões para construir uma frase. Simple future tense, usando o will. O will indica uma ação planejada. Indica que uma ação ocorrerá num tempo mais distante. É representado por will ou na sua forma contracta, apóstrofo LL. Na forma afirmativa, sujeito mais will mais verbo. Muito simples. I will work. You will dance. He will travel. She will die. We will love. They will be. Ele irá trabalhar. Você irá dançar. Ele irá viajar. Ela vai morrer, ela irá morrer. Nós iremos amar. They will be. Eles serão. Só observar a construçãozinha. Sujeito mais will mais verbo. Forma negativa. Sujeito mais will, o acréscimo da partícula not mais o verbo principal. I will not be there tomorrow. I won't, a forma contraída. Eu não estarei lá amanhã. The children won't travel at 9 o'clock. As crianças não viajarão às 9 horas. E a forma interrogativa. Will mais sujeito mais verbo principal. Will you have tomorrow? Will you travel tomorrow? Você vai viajar amanhã? He will come back home next week? Ele voltará para casa na semana que vem? Future using be, going to. Gente, mas a gente pergunta, por que tem o futuro com will e por que tem o futuro com going to? Vamos saber agora. It's usually used when something is already planned or definite. O que isso quer dizer? Que no caso do futuro usando o going to é algo já certo. É algo que não é apenas uma possibilidade, é algo que já está praticamente definitivo. A forma afirmativa é o sujeito mais o verbo to be, mais going to, mais o verbo principal. I am going to eat a move now. She is going to eat pasta at this moment. Eu estou indo ao cinema agora. Ela está indo comer uma massa agora.
Observem bem que é necessário que a construção esteja completa. Não dá para dizer, por exemplo, I going watch a movie now. Por quê? Porque vai estar faltando o verbo to be e o going to tem que estar completo. Não é apenas going, é going to. E tem que ter o verbo to be sempre. Na forma negativa, sujeito mais verbo to be, mais not, mais going to, mais verbo principal. I am not going to get out now. Eu não estou indo levantar agora. You are not going to see a doctor right now. You aren't not going to see a doctor right now. Você não está indo ver o médico agora. It's not going to work immediately. Isso não vai funcionar imediatamente. Então, observem sempre a sequência e a construção. Sujeito, verbo to be, mais not, mais going to, no caso da negativa. Interrogativa. Verbo to be, mais sujeito, mais going to, mais verbo principal, mais interrogação. Mais uma vez chamando a atenção para lembrar de colocar o pontinho de interrogação. Am I going to buy a new notebook right now? Are you going to start an English course now? Eu estou indo comprar um notebook agora? Você está indo começar um curso de inglês agora? Predicting the future, prevendo o futuro. If you are not sure, it's fine to use will. But if you near certain about something, it's best to use going to. Que eu disse antes, se a gente não tem muita certeza, a gente ainda está planejando, então a gente usa o will. Mas se nós já estamos quase que certos, já é quase que completamente certo, definitivo, algo que a gente vai fazer, então é melhor usar o going to. I think it will rain. Eu acho que vai chover, eu penso que vai chover. I'm not sure, but it looks like it might. Eu não tenho certeza, mas parece que vai chover. Parece que poderá chover. It's going to rain. I'm sure it's going to rain. I can see black clouds in the sky. Quer dizer, eu tenho certeza que vai chover, eu tenho indícios de que vai chover, muito seguros. Eu estou certa de que vai chover, porque eu posso ver nuvens negras no céu. A aula apresentou o uso das formas verbais no passado e no futuro. Algumas sugestões de leitura, história do Steve Jobs, a internet, eu ensino vocês alguns desses materiais, gente, caso vocês sejam mais curiosos, tenham mais vontade, vocês podem baixar em PDF. Aqui a gente fala um pouco da história da internet, que eu gostaria que vocês pesquisassem também como uma atividade extra, para que a gente possa compreender como é que a gente chegou nessa grande rede global hoje. E a gente vai falar dos pronomes relativos, relative pronouns, who e that, como é que eles são usados. Who, that, que significa que this girl is my friend, this girl got a model plane, this girl who that got a model plane is my friend. Who é usado para referir-se a pessoas e pode ser substituído por that. Quer dizer, então, que numa construção que esteja se referindo a pessoas, a gente pode usar o who e o that, isso vai estar correto. The salesperson, that, ou who sold me the component is nice. A vendedora, o vendedor que me vendeu esse componente é legal. The man who, that, who fixed your computer is smart. O homem que consertou o seu computador é esperto. O where, gente, onde é para lugar, who e that para as pessoas. Where, onde, a restaurant is a place we eat in a restaurant is a place where we eat. Um restaurante é um lugar onde nós comemos. Where é usado para referir-se a lugares. A bookstore is a place where you buy a book. Uma livraria é um lugar onde você compra um livro. A school is a place where you study. Uma escola é um lugar onde você estuda. Nós temos também which e that, que a dog is an animal, a dog barks. Um cachorro é um animal, um cachorro late. A dog is an animal which that barks. Um animal é um cachorro, o cachorro é um animal que late. O it é usado somente para coisas ou animais e pode ser substituído por that. Lembrem que o that pode ser usado para animais e coisas, mas o it só pode ser usado para coisas. The case from which that is inside the computer is important.
Aquele ventiladorzinho que é dentro do ventilador, que tá dentro do computador, é importante. O it e dead pode ser usado, o it e dead para coisas. Dead apenas pode ser usado para animais e coisas. E pessoas. No caso do it, apenas para coisas e animais. Lembram do it? Mesma coisa. Regular and irregular, plural of noun. Regra geral. Forma-se o plural do substantivo, geralmente acrescentando-se o S ao singular. Motherboards, motherboards. Brighton, brightens. Keyboard, keyboards. Apenas acrescenta-se o S. No caso dos substantivos irregulares, a gente sempre lembra que o Y traz alguma regrinha diferente, não é verdade? Então, sempre que a gente vê uma palavrinha com Y, a gente vai observar se segue a regra geral ou se não segue. Nesse caso aqui, os substantivos terminados em Y, que são precedidos, ou seja, que tem uma vogal antes, segue uma regra geral. Apenas se acrescenta-se o S ao singular. Boy, boys. Toy, toys, key, keys, boy, garotos, toy, brinquedos, key, chaves. Chaves que não é o Chaves lá da sériezinha de televisão, não, é chave mesmo. Regular and irregular, plural of nouns. Novamente, substantivos terminados em Y, novamente o Y, precedido de consoante, quer dizer, aqui a gente não está mais tratando de Y precedido de vogal. Y precedido de consoante, troca-se o Y pelo I e acrescenta-se o ES. Consoante mais Y igual IES. Fly, flies. Try, tries. Count, countries. Fly, voar. Try, tentar. Country, países. Regular, irregular, plural of noun ainda. Mais outra regrinha. Substantivos terminados em S, SH, CH, X, Z, O. Acrescenta-se ES. Vejam, gente, que geralmente as letras que a gente tem que estar bastante atento é o Y, o S, o SH, o CH, o X, o Z e o O. Porque geralmente eles vão ter esse acréscimo do ES. Boss, bosses, tax, tax, bush, bushes. Mais uma vez, continuando, a gente tem alguns substantivos, esses agora, que é novidade para nós, não se trata mais do Y, não está se repetindo, é a primeira vez que nós estamos vendo, é o F, os terminados em F, FE. Troca-se o F e o FE pelo V e acrescenta-se ES. Knife, knives, life, lives, wife, wives, health, healths, wolf, wolves, loaf, loaves. Então, é uma listinha que também a gente tem que estar bastante atento nas terminações. Knife, faca, facas, life, vida, vidas, wife, wives, mulher, mulher, esposa, esposas, health, metade, metades, wolf, lobo, lobos, loaf, pão, loaves, pães. There mais verbo to be. Vamos para o singular. No presente, there is. No plural, there are. No passado, there was. No plural, there were. Tradução, havia. There is a bad operation in the computer. Tem uma má operação no computador. There are two basic types of monitors. Tem dois tipos de monitores. Before there was the public internet. Antes existia a internet pública. Havia a internet pública. Gente, nessa aula a gente discutiu um pouquinho da história da internet. Na verdade, pedi para que vocês pesquisassem, falassem depois sobre a história da internet, discutissem entre si nos encontros presenciais. E a gente viu a utilização correta dos pronomes relativos. E a formação do plural em inglês e o verbo existir e haver. There is, there are, no presente e no passado. Sugestões de leitura, novamente, como de costume. Gente, queria agradecer a oportunidade de nós estarmos estudando juntos. Espero, de fato, que esse material possa auxiliá-los nos seus estudos e dizer que eles precisam ser vistos e revistos e também, se vocês puderem, baixar essas dicas de leitura, se vocês puderem buscar no YouTube, tudo isso complementa a educação. Então, foi uma alegria imensa preparar esse material para vocês. Meu desejo é que possa realmente auxiliar no aprendizado de vocês, vocês possam usar no curso de rede de computadores. Um abraço.